Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 97, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 17, que diz: Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Então, se alguém disser que Deus não é justo, o próprio Deus responde. Essa é uma palavra introdutória dentro do tema que nós estamos ministrando, Família 2, e a abordagem que estamos realizando é deveres da mulher cristã. Dando continuidade às ministrações que fizemos na aula anterior, nós estamos falando sobre a responsabilidade da mulher em entender a condição de submissão que Deus lhe colocou segundo a sua palavra. Então, submissão é uma missão embaixo da outra, ou seja, submissão é entender que Deus deu ao homem uma missão e à mulher, como ajudadora, a responsabilidade de ajudá-lo a alcançar os objetivos dessa missão. Então, dentro do casamento, é assim que funciona. De maneira que não há como em um corpo, em um ambiente, ter duas cabeças, né? Corpo que tem duas cabeças não é corpo, é um monstro. Nós necessitamos entender que um é a cabeça, um lidera, é claro, com todo o respeito, com toda a consideração, ouvindo sempre, né? O marido deve estar sempre ouvindo a sua mulher e os dois chegarem em uma decisão juntos, né? A submissão da mulher não implica na perda do seu valor ou na neutralidade das suas funções, para as quais Deus assim lhe criou, né? A mulher, ela tem um grande potencial para ser bênção, como auxiliadora e entender o propósito pelo qual Deus lhe criou. Porém, jamais será bênção se ela for colocada na condição inversa, na condição de cabeça, né? Então a mulher precisa precisa entender essa natureza que Deus a criou. De maneira que no nosso relacionamento conjugal e para os nossos filhos, o mais importante que o nosso é o nosso relacionamento conjugal do que o nosso próprio relacionamento com os nossos filhos, né? Então entenda o seguinte: para os nossos filhos, para ele, é muito mais importante ele ter segurança em ver os seus pais tendo um bom relacionamento conjugal do que o próprio relacionamento com o filho, né? Se o pai e a mamãe não estão se relacionando bem, muito provavelmente o filho terá sérios problemas de relacionamento, problema não só no seio familiar, ele passa a ter problemas na escola, passa a ter problema com os amigos, passa a ter problema com outros relacionamentos, porque aquele relacionamento que não está bem entre o papai e a mamãe está afetando diretamente a sua alma e o seu psique. E muitos filhos acabam tendo até problema psicológico por causa do relacionamento desastroso em ver os seus pais e não tendo nenhuma condição de reverter a situação. Então, se você for um bom marido, consequentemente você será um bom pai. E se você, mulher, for uma boa esposa, consequentemente você será uma boa mãe. Porém, o inverso nem sempre é verdadeiro, né? Então,
O relacionamento que se estabelece entre o casal reflete diretamente na vida dos nossos filhos, de maneira que a segurança que eles vão ter, o desenvolvimento da sua personalidade, a sua performance, a sua estabilidade estão intimamente ligados com o relacionamento dos seus pais, né? Que os seus pais têm entre si. De maneira que, embora a liderança seja do marido, a edificação da casa e os cuidados com a família é de responsabilidade da mulher. Nós temos uma palavra no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, nós percebemos quantos lares estão desfeitos, quantas famílias estão desestruturadas, e muitas vezes por falta da sabedoria da mulher, né? Eu até penso que há muitas mulheres que hoje, numa situação dessa, elas gostariam de voltar atrás, elas gostariam de se arrepender dos feitos que elas realizaram, das afrontas, da prepotência, né? Da falta de sabedoria que elas tiveram no passado, e gostaria de ver a sua família, o seu lar restaurado, reconstruído, né? Então você que tem tempo de estar estruturando o seu lar, mulher, então tome muito cuidado para que o inimigo não use circunstância, não use situações para destruir o seu casamento, para destruir o relacionamento com o seu marido, o relacionamento com seus filhos, né? De maneira que os cuidados com a família, no sentido de lar, a estrutura da família, a estrutura interior da casa é de responsabilidade feminina, de responsabilidade da mulher. Então a submissão não é de modo nenhum menos importante que a responsabilidade de liderança. Ou seja, um é o cabeça e o outro é o corpo, né? Nesse sentido. O homem, ele é o cabeça de sua mulher, e cabeça não anda sozinho. Necessita da companhia de um corpo. E todo corpo precisa de uma cabeça. E assim o corpo